Senhora Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, senhores responsáveis, senhor Coordenador da Plataforma Melhor Alentejo, senhora Conselheira do Governo da Extremadura, caro Presidente da CCDR, amigos Presidentes de Câmara e demais alentejanos com que me vou cruzando ao longo desta vida política que me tem trazido efetivamente muito ao Alentejo, em particular ao Norte Alentejo, é verdade. Senhores deputados ou senhor deputado da Assembleia da República, pelo menos um, certamente admito que mais aqui presentes, acabei de o ver, um cumprimento especial também, minhas senhoras e meus senhores. Queria, naturalmente, começar por saudar a realização desta segunda iniciativa da plataforma, deste segundo congresso, penitenciar-me por não poder acompanhar os trabalhos, nem sequer no painel a seguir, onde com certeza tinha muito interesse em estar convosco para ouvir o debate sobre a questão das infraestruturas, mas na verdade tenho que ir debater as infraestruturas para o Parlamento, uma vez que às 3 da tarde estaremos a fazer exatamente o debate do Programa Nacional de Investimentos em sede plenária da Assembleia da República e como responsável pela elaboração de tal documento não poderia deixar de estar presente. Apesar desta quase impossibilidade material de coincidirem as agendas para que tal fosse possível, quero agradecer o facto de terem encaixado na agenda um horário que fosse possível a minha intervenção e a compreensão então de todos para o facto de ter que me ausentar a seguir, embora a equipa de Infraestruturas de Portugal continue a trabalhar convosco aqui de seguida, desde logo no debate. A região tem há muitos anos desafios profundos, e obviamente eu falarei da região Alentejo como um todo, ainda estando aqui em Porto Alegre e com o coração ou não no Norte Alentejo, eu hoje estou aqui para falar da região Alentejo, porque foi esse o desafio que me foi lançado. E dizer-vos que, do meu ponto de vista, a região perdura, tem ainda desafios muito importantes, têm sido enfrentados com determinação pelos agentes regionais. Esta plataforma e vários movimentos que se têm vindo a gerar nos últimos anos são bons exemplos de como a região se consegue organizar para procurar enfrentar e sensibilizar para esses problemas regionais, mas se é verdade que a região tem conseguido agarrar oportunidades de desenvolvimento importante, julgo que é também necessário dizer que esse desenvolvimento tem chegado ao Alentejo de uma forma bastante desigual. Tem sido possível atrair empresas, criar postos de trabalho. Diria que o desafio é conseguir estender mais ainda em mancha de óleo esse processo de desenvolvimento. Não posso deixar de destacar, evidentemente, o papel crucial que tiveram o desenvolvimento do Porto de Sines e, por isso, de todo o litoral alentejano e o desenvolvimento do Alqueva e todo o empreendimento que lhe está associado nesse processo de desenvolvimento da região Alentejo, mas também destacando, evidentemente, a necessidade desse tipo de investimentos, efetivamente, de gerarem oportunidades que se estendam de um modo mais igual ao resto da região Alentejo, mas também destacando o facto de, há 20 anos atrás, porventura, aquilo que hoje são certezas, o papel de Sines ou o papel do Alqueva, serem na altura, se calhar, objeto de debates inflamados, como alguns que vamos acompanhando, mas na altura eram inflamados com a ideia dos elefantes brancos dos investimentos públicos que então foram decididos. E era por aí que eu queria começar. Aos que historicamente se posicionaram contra o investimento público, pode-se bem hoje dizer e demonstrar que o investimento seletivo pode ter realmente um caráter estruturante na transformação de uma região, e há demasiadas décadas que se acreditava que o Alentejo era quase uma impossibilidade, e hoje o Alentejo é uma região viável, uma região que está a crescer e também fruto dessas decisões de investimento público e da dinâmica que os agentes locais souberam também estruturar e aproveitar. Da mesma forma, falar do apoio público ao desenvolvimento de um cluster da indústria aeronáutica aqui no Alentejo, e essa foi uma decisão da política pública, uma vez mais, foi uma decisão da política pública, porventura localizar no Alentejo, onde seria razoavelmente improvável naquela altura esse cluster aeronáutico, apoiar em verdadeira política industrial tal localização. Também este é um exemplo de como as abordagens inovadoras, as abordagens, eu diria, voluntaristas do lado da política pública relativamente à atração de investimento diferenciador fazem e têm uma capacidade de arrastamento da economia de toda uma região. Estes investimentos não podem, porém, ser considerados como concluídos. Existe muito potencial que pode e deve ser explorado e que depende da decisão política e da ação dos agentes da região, como já referi.
Queria referir em particular, porque hoje falarei mais, obviamente, da área de infraestruturas, o Porto de Sines, e referir que ainda há, nesse particular, um potencial muito grande para explorar e que estamos a atuar em duas vias para explorar esse potencial. Por um lado, com a expansão da capacidade portuária e das zonas logísticas adjacentes, mas, e aí numa responsabilidade direta nossa, na melhoria das acessibilidades ferroviárias ao Porto de Sines, alargando o hinterland daquele porto ao centro da Península Ibérica e potenciando o crescimento do Porto, mas das regiões que, no fundo, façam parte desse hinterland, entre as quais, com certeza, se conta o Alentejo como um todo. Em matéria de melhoria das acessibilidades ferroviárias, gostava de destacar que este investimento está a ser feito através da construção da maior extensão de linha férrea nova em Portugal nos últimos 100 anos, precisamente a ligação que estava em falta entre Évora e Elvas, cujos concursos de empreitada foram lançados e que no total ascenderão a cerca de 500 milhões de euros de investimento em termos global. Acresce ainda a intervenção que já está em curso, aqui neste distrito, no troço entre Elvas e a fronteira, com obras no terreno, mas também a modernização do troço entre Sines e Grândola, cujo projeto está também em elaboração. Este grande esforço de investimento nesta linha ferroviária que atravessa o Alentejo viabilizará a instalação de plataformas logísticas e industriais que criam valor para o território e o tornam mais atrativo para a instalação de empresas e localização de emprego. De modo articulado com estes investimentos, queria também recordar à região que lançámos candidaturas para a construção ou ampliação precisamente das áreas de acolhimento empresarial em toda a região Alentejo, através exatamente do trabalho da CCDR Alentejo e da gestão do Programa Operacional Regional. E esse impulso de lançamento de financiamento comunitário para esses investimentos deu origem a dezenas de candidaturas por parte de toda a região que contribuirão para aumentar a capacidade de instalação de empresas e de emprego no Alentejo. Será certamente importante continuar a disseminar esta dinâmica de industrialização que se foi verificando em investimentos como os da Embraer, os mais conhecidos, a Mecacrom, a Tekever, mas tantos investimentos que estão, a Lauac, para dar outro exemplo, tantos investimentos que estão um pouco por toda a região Alentejo, mas que têm, porventura, que, como dizia, continuar a ser disseminados. Investimentos esses que é preciso recordar que foram fortemente apoiados pelos fundos comunitários, em particular agora pelo Portugal 2020. Só no âmbito do Portugal 2020 já aprovámos 700 milhões de euros de projetos empresariais para a região Alentejo, destes projetos que eu há pouco, da tipologia dos que há pouco referi, que permitem diversificar a atividade económica na região e reforçar as condições de especialização do perfil de desenvolvimento da região. Queria também referir a importância e valorizar a importância de outras atividades que permitem disseminar, como eu há pouco referia, por todo o território o processo de desenvolvimento e, neste caso em particular, uma vez que no contexto desta sessão terão a oportunidade, digamos, de debater os temas da agricultura noutras áreas, deixem-me destacar aqui, porque não está cá hoje no painel essa perspectiva presente, a questão do turismo. E destacar que este setor foi, desde o final de 2015, responsável pela criação de 1/3 do emprego criado em Portugal e, felizmente, foram muitos postos de trabalho. E, obviamente, essa realidade também se estendeu e também se estende, em geral, ao Alentejo, onde eu já ouvi, em sessões realizadas nesta região de responsáveis autárquicos e económicos, dizer que hoje já há dificuldade, não é sequer de encontrar mão de obra qualificada, é de encontrar mão de obra, ponto, para vários projetos de investimento que têm vindo a ser realizados. E essa é certamente uma realidade de que nós não ouvíamos falar nem sequer há uma década atrás aqui no Alentejo. Permitam-me referir a importância que tem para este efeito, para o desenvolvimento deste setor, a qualificação do território e do património histórico. E recordar que disponibilizámos cerca de 400 milhões de euros, também já no âmbito do Portugal 2020, para esses investimentos de proximidade na área da reabilitação urbana, do património cultural, nas nossas cidades ou nas vilas alentejanas. Como se pode, penso eu, constatar, esta dinâmica de desenvolvimento e os investimentos infraestruturais que lhe estão associados correspondem a uma linha estratégica de aposta na competitividade da região. O reforço da competitividade é, por isso, um objetivo estratégico que importa prosseguir e vamos prosseguir no contexto do Programa Nacional de Investimentos, que se encontra precisamente em fase de audição pública, o que significa que a oportunidade da realização deste evento, exatamente agora, para nós, é total, porque esta é a fase onde exatamente temos que recolher os contributos para a estruturação do Programa Nacional de Investimentos.
mas o Programa Nacional de Investimentos, que há de consubstanciar, há de materializar nos investimentos infraestruturais a realização da estratégia definida no Portugal 2030, dizia o Programa Nacional de Investimentos há de ter também um objetivo absolutamente claro nos investimentos públicos que lhes estiverem associados, que é também a promoção da coesão territorial. E temos que reconhecer que, se nesta fase anterior, quando se estruturou o Portugal 2020, a dimensão da aposta na competitividade pôde estar presente e permitiu-nos, entretanto, começar a executar e permite-nos executar um conjunto importante de investimentos, já por decisão, entretanto, deste Governo, como há pouco referi, temos também que reconhecer que, nessa fase anterior, a dimensão do investimento público associada à componente da coesão territorial, essa esteve mais afastada das apostas e das decisões de política pública. Aqui no Distrito, basta de recordar, por exemplo, o exemplo do encerramento da linha do leste ao transporte regular de passageiros, para recordarmos como essa dimensão da coesão territorial esteve afastada dessas preocupações e nesse período. Outras zonas do Alentejo sofreram de decisões semelhantes, seja na ferrovia, seja noutros setores, agravando as desigualdades de desenvolvimento, mesmo entre as várias sub-regiões do Alentejo, e com isto regresso ao meu tema inicial, à desigualdade do processo de desenvolvimento da região Alentejo. O Programa Nacional de Investimentos, que constituirá assim o documento central de planeamento estratégico para os investimentos infraestruturais da próxima década, tem, portanto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista deste Governo, que conciliar as duas dimensões estratégicas. Continuar a apostar na competitividade e no emprego, mas reforçar ou voltar a apostar na coesão territorial. Ao nível da competitividade, isso consubstancia-se nos investimentos que já referi, Porto de Sines, o que foi e o que está a ser feito em Alqueva, o corredor ferroviário entre Sines e a fronteira, mas terão que ser perspectivados investimentos de continuidade desse reforço da competitividade na próxima década, e para isso também estamos cá para ouvir, ou estará a nossa equipa, para recolher as vossas perspectivas, como estivemos na CCDR ainda agora há 3, 4 dias atrás, a fazer uma ação onde exatamente estivemos a recolher as perspectivas da região, dos agentes da região, sobre estas dimensões. Ao nível da coesão, devemos considerar a realização de investimentos que permitam aos territórios mais desguarnecidos apanhar também este comboio do desenvolvimento. Enquanto portugueses, não podemos aceitar que alguns territórios ou algumas populações fiquem para trás. Foi nesse sentido que já tomámos a decisão de repor serviço diário de passageiros, por exemplo, na linha do leste. Essa é uma decisão, eu diria, importante, com caráter simbólico, mas outras têm que acontecer. Mas foi também nesse sentido, e aproveito este momento para explicar isto à região Alentejo, se quiserem, foi também nesse sentido que decidimos a compra pela CP, bem recentemente, de 22 comboios novos, 12 dos quais serão comboios bimoto, que tanto poderão funcionar em tração elétrica como a gasóleo. Ao fim de 20 anos, a aposta do Governo, quando regressou à aquisição de material circulante para a CP, foi em particular, em primeiro lugar, destinada às linhas regionais, como as linhas do Oeste, do Algarve ou a linha do Alentejo. Estes serão comboios modernos, com melhores níveis de conforto, permitirão, por exemplo, e isto é muito importante que se destaque, a circulação direta entre Lisboa e Beja, sem a necessidade de transbordo, como atualmente acontece, e com condições, obviamente, de conforto incomparavelmente melhores. Ao melhorarmos o serviço nessa linha e ao estabelecermos ligações diretas a Lisboa e possibilitando a inserção do Baixo Alentejo no grande eixo de desenvolvimento constituído pela ligação dos Portos do Sul a Madrid, estamos ao mesmo tempo a potenciar também o desenvolvimento do aeroporto de Beja, uma importante infraestrutura que tem sido menos utilizada, mas que poderá ser potenciada pela sua aproximação aos grandes centros populacionais. Pode assim ser gerado um círculo virtuoso que se inicia com um investimento que se justificaria por motivos de coesão territorial, mas que se torna até instrumental no desenvolvimento de outra infraestrutura, indutora ela própria de desenvolvimento económico e emprego no Baixo Alentejo. São, afinal, estes os ingredientes principais do combate à desertificação. Nesta perspectiva, recordo que decidimos avançar ainda este ano, com a elaboração dos projetos de modernização e eletrificação desse troço, do troço entre Casa Branca e Beja, preparando assim as condições de avanço deste importante investimento. Estamos, portanto, no tempo, como eu há pouco referia, e no local, se quiserem, e no momento certo, para empreender discussões sobre temas desta natureza, que associem as questões da competitividade aos temas da coesão, e sabemos bem a importância que as infraestruturas têm nesses desígnios.
O programa está em fase de audição pública, como referi, e por isso, com o debate que fizemos há poucos dias, com o debate hoje, com o debate na Assembleia da República, com os debates temáticos que temos realizado, estamos a informar, a preparar melhor as decisões do Governo nesta matéria. Naturalmente, compreenderão que, estando nós e tendo nós optado por um debate assim, que é um debate em que não se apresenta um programa feito, um cardápio feito, e depois se pede ao país que se pronuncie, mas, ao contrário, pedimos ao país que traga as suas preocupações, traga as suas prioridades para o debate. Hoje não é o dia para vir para aqui anunciar investimentos, não o farei, não o faria, porque senão estava exatamente a envenenar a lógica do debate que decidimos fazer, que é ouvir primeiro e depois propor ao país e propor ao Conselho Superior de Obras Públicas. Mas a nossa equipa, como tem feito nos outros debates todos, estará aqui hoje para recolher aquilo que é o pulsar da região Alentejo e para nos transmitir exatamente essa matéria. O debate, como dizia, é, por isso, oportuno. A nossa equipa da Infraestruturas de Portugal, que nos acompanha na preparação das dimensões críticas da rodovia e da ferrovia, estará convosco, quer no debate, quer a recolher esses contributos. Quero também convidar os presentes a apresentarem as suas propostas, querendo, através do site portugal2030.pt, onde está criada uma área específica para a submissão de contributos para o Programa Nacional de Investimentos. A participação de um número alargado de pessoas e entidades será com certeza um importante contributo para enriquecer o documento e facilitar a construção de um vasto consenso social, económico e político, tão importante num documento desta natureza. Para reforçar essa construção de consenso, o documento que o Governo vier a produzir há de ser submetido, como há pouco referi, ao Conselho Superior de Obras Públicas, organismo recentemente reconstituído, para que ele se pronuncie nas vertentes técnicas, económicas e financeiras do programa. E depois apresentaremos então o mesmo documento à Assembleia da República, onde esperamos obter um consenso alargado para que as mudanças das maiorias políticas não correspondam, como é tantas vezes tradicional em Portugal, em avanço e recuos na realização destes investimentos estruturantes. Convidamos-vos, por isso, a todos a participarem nesta reflexão. Reitero o agradecimento pelo vosso convite para participar nesta sessão e o desejo de que o dia de trabalho continue com a intensidade com que pude assistir nos últimos minutos do painel anterior, dizendo-vos que, e com isto termino, o Alentejo e o país merecem este vosso esforço, merecem este trabalho que estão a fazer para gerar impulsos de desenvolvimento para a região. O vosso interesse e o nosso interesse é o mesmo. Aqui e acolá podem existir visões diversas, mas o interesse esse é comum. E esse interesse é apenas construir um Alentejo melhor e um Portugal melhor. Muito obrigado a todos.